Nesta lição, nós vamos estar falando sobre a chave esquecida na evangelização, né? E vamos começar citando Romanos 7, no versículo 9, onde Paulo diz: outrora eu vivia sem a lei, mas assim que veio o mandamento, reviveu o pecado. Martinho Lutero, fazendo um comentário sobre esse versículo, ele diz: assim ocorre também com os que se fiam que suas boas obras fazem deles pessoas justas, e com os orgulhosos descrentes, por não conhecerem a lei de Deus que está apontada em sua direção, é impossível que conheçam o seu pecado. Portanto, não estão receptivos à instrução. Se conhecessem a lei, também conheceriam o seu pecado, e o pecado para o qual agora estão mortos se tornaria vivo neles. Esse é o comentário, então, de Martinho Lutero. Então, a pergunta: deve haver uma chave para alcançar os perdidos? Certamente há uma chave. Essa chave está enferrujada, a maior parte da igreja nem sabe que ela existe e ela foi perdida na virada do século XX. O propósito dessa chave é levar o pecador a Cristo e destrancar a porta do Salvador. João 10:9, Jesus afirma: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Jesus usou esta chave na conversa com a mulher samaritana, em João 4, quando ele trouxe à tona o pecado do adultério. Paulo usou esta chave em Romanos 3, nos versículos 19 e 20, ele afirma: sabemos que tudo o que a lei diz, o diz para aqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Então, Paulo usa essa chave para fechar a boca da autodefesa e para colocar as pessoas debaixo do juízo de Deus. Tiago também usou essa chave. Em Tiago 2, no versículo 10, ele disse: pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Estevão usou essa chave enquanto pregava. Em Atos 7,53, ele disse: vocês que receberam a lei por intermédio dos anjos, mas não lhe obedeceram. Veja, Pedro utilizou essa chave para abrir a porta da libertação de quase 3.000 almas aprisionadas no dia de Pentecostes. Jesus disse que os doutores da lei haviam tirado a chave e recusado usá-la para deixar o povo entrar no reino de Deus. Lá em Lucas, no capítulo 11, versículo 52, ele diz: ai de vós, peritos da lei, porque se apoderaram da chave do conhecimento. Vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam prestes a entrar. Os fariseus, por sua vez, não retiraram a chave. Ao invés disso, eles a entortaram para que ela não fizesse o seu trabalho. Marcos 7,8, Jesus diz: vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Jesus devolveu a chave à sua forma original, exatamente como as Escrituras haviam profetizado que ele faria. Há uma profecia em Isaías 42:21 que diz: foi do agrado do Senhor, por amor de sua retidão, tornar grande e gloriosa a sua lei. Era uma das tarefas do Messias, tornar a lei grande e gloriosa. Satanás tem semeado preconceito contra essa chave no seio da igreja. Ele a tem difamado, tem distorcido e certamente tem escondido essa chave, porque ele odeia essa chave por aquilo que ela faz. Em Atos 28, versículo 23, a Bíblia nos conta que Paulo procurou persuadir seus ouvintes a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Eis aqui 2 meios efetivos de persuadir os descrentes. Aí o texto diz a respeito de Jesus: como vamos persuadir? Pela lei e pelos profetas. Como assim pela lei e pelos profetas? Como os profetas podem ajudar a persuadir os pecadores a respeito de Jesus? Irmãos, as profecias cumpridas provam a inspiração das Escrituras. As previsões dos profetas se constituem em um poderoso argumento da inspiração da Bíblia. Qualquer cético que ler as palavras proféticas de Isaías, Ezequiel, Joel, etc.,
ou as palavras de Jesus em Mateus 24, não terá alternativa a não ser admitir que a Bíblia não é um livro comum, mas é a palavra de Deus. A outra maneira pela qual Paulo persuadiu os pecadores a respeito de Jesus foi pela lei de Moisés. A Bíblia nos conta que a lei de Moisés ela é boa se for usada como se deve. Lá em 1 Timóteo 8 diz que a lei é boa se for usada legitimamente, de maneira legítima. Para que propósito, então, foi a lei de Deus escrita? Os seguintes versículos nos informam. Em 1 Timóteo, a continuação, versículos 9 e 10, diz que ela não é feita para as pessoas corretas, para os justos, mas para os pecadores. Diz assim o texto: também sabemos que ela não é feita para o justo, mas para os transgressores, os subordinados, para os ímpios, pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Ela até mesmo então nos dá uma lista dos pecadores, desobedientes, irreverentes, assassinos, fornicadores, homossexuais, sequestradores, mentirosos. Perceba, a lei foi escrita primeiramente como uma ferramenta evangelística para alcançar os pecadores perdidos. Paulo escreveu que ele não conheceu o que era pecado senão pela lei. O texto lá que precede o versículo que nós começamos nessa aula, em Romanos 7,9, o texto de Romanos 7,7 diz: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Então, nós conhecemos o que é o pecado através da lei. A lei de Deus, os 10 mandamentos, é evidentemente a chave do conhecimento, a chave esquecida do evangelismo, que Jesus mencionou em Lucas 11:52. Ele estava falando para os doutores da lei, aqueles que deveriam estar ensinando a lei de Deus para que os pecadores recebessem o conhecimento da lei e, por consequência, a convicção de pecado, e então reconhecessem a necessidade do Salvador. As profecias falam ao intelecto, enquanto a lei fala à consciência. As profecias produzem fé na palavra de Deus. A lei traz o conhecimento do pecado ao coração do pecador. Então, a lei é a chave dada por Deus para destrancar a porta da salvação para os perdidos. A Bíblia fala no Salmo 19:7: a lei do Senhor é perfeita para converter a alma. A tradução em inglês, a King James, ela é bem interessante. Ela fala que a lei do Senhor é perfeita, converting the soul, para converter a alma. As escrituras deixam bem claro que é a lei que, na verdade, converte a alma. Esse texto lá de Salmo 19:7, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, esse refrigera é o verbo shub no hebraico, que significa virar, mudar de caminho, se retratar, converter e arrepender. Pode muito bem ser traduzido, em algumas traduções faz assim: a lei do Senhor é perfeita para converter a alma, para mostrar a alma do pecador que ela está indo na direção errada e apontar a direção reta, certa. Por isso, então, nós vamos continuar na próxima aula falando sobre essa chave esquecida no evangelismo. Deus nos abençoe.